Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Engenharia dos Aplicativos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, hoje estarei mostrando para vocês uma planilha programável em VBA Excel para o cálculo de dimensionamento de rede de distribuição de água potável, redes ramificadas, certo? O exercício proposto para apresentar aqui a planilha seria aqui esse exemplo didático, tá bom? Primeiramente, é somente um exemplo didático com valores fictícios, no qual aqui temos uma rede ramificada, que tem a sua principal característica um caminho único do escoamento do meu fluido, certo? Que aqui no caso será a partir de um reservatório. Eu tenho as seguintes características da minha rede ramificada: o K1 equivalente a 1,2, K2 1,5, a minha população de abastecimento seriam 20.000 pessoas, um consumo per capita de 200 litros por habitante por dia e um coeficiente de atrito de 0,026, que seria o coeficiente de atrito da fórmula universal da perda de carga, que é a fórmula de Darcy. Bom, aqui eu tenho, em forma de planilha, toda a representação da minha rede ramificada, certinho? Bom, temos aqui o comprimento de cada trecho, cota do terreno a montante, a jusante, se o meu trecho possui ao longo dele distribuição de água, e aqui a minha vazão jusante para nós extremos, no caso que seria esse e esse, certo? Sendo que esse aqui eu tenho vazões nulas, e esse aqui, por algum motivo, seja uma indústria, um hidrante, certo? Que você estiver utilizando, eu tenho uma vazão de 2 litros por segundo, 1,5 e 4,5 litros por segundo. Como a planilha funciona? Bem, essa aqui seria a planilha, onde primeiramente eu vou colocar os meus dados gerais relativos à minha rede ramificada. Eu tenho aqui o nome do projeto, o responsável, CREA-RA, o cliente, local, data. Agora, as informações mais técnicas, K1, K2, o L total com distribuição, ou seja, é o meu comprimento total dos trechos que vão, ao longo do mesmo, fazer contribuição para a vazão em marcha, que seria aqui todos, exceto o 2, 3 e o R1. Lembrando que eu preciso numerar todos os pontos com números inteiros e o ponto onde seria aqui meu reservatório com a letra R na planilha. Então eu venho aqui, não importa também a ordem que eu vou colocar na planilha, a planilha vai calcular de qualquer jeito, de uma maneira dinâmica. R para 1, 1 para 5, todas as minhas informações referentes ao terreno e ao comprimento. Se ele possui distribuição ou não, você seleciona, certo? Todos possuem distribuição para vazão em marcha, menos o reservatório para o ponto 1 e o do ponto 2 para o ponto 3, certinho? E agora, uma observação. Essa coluna aqui de vazão ajusante, eu vou apenas selecionar para trechos externos, que no caso seriam somente o 3,4, o 11,12, o 3,10, o 2,9, o 1,5 e o 7,8. Certo? Então vamos lá. Em trechos que não há vazão, em trechos extremos que não há vazão, eu coloco o valor de 0. Se tem, coloco o valor aqui referente ao mesmo. Em trechos intermediários e o trecho do reservatório, o começo, o início, eu posso deixar aqui o meu campo em branco. Lembrando que isso é muito importante para o dimensionamento aqui usando essa planilha. Vamos lá. Mais uma informação também. A pressão mínima, segundo a NBR 12.218, para dinâmica seria 10 MCA e estática 50. Mas nada te impede de trabalhar com um número maior, podendo ser aqui, por exemplo, 12 MCA como mínimo para o teu projeto. Nunca abaixo desse valor de 10. Certinho?
Aqui a fórmula da perda universal de carga, fator de atrito vezes o comprimento do trecho, vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade vezes o diâmetro. Então vamos agora fazer o seguinte, coloquei todos os meus trechos com o comprimento, a cota, a montante e a cota jusante, se possui distribuição ou não ao longo do trecho, e se ele é um trecho externo, e logo o valor da vazão a jusante, eu consigo agora, de maneira automática, fazer o meu cálculo, que seria o que? A escolha dos diâmetros, as verificações de pressão, tanto a montante como a jusante, sendo que seja satisfeita a condição da minha pressão máxima estática ser menor ou igual a 50 MCA e a pressão dinâmica mínima 10 MCA. Certinho? Então vamos lá fazer o cálculo. Coloquei todos os meus dados referente a essa rede ramificada. Então agora só me resta calcular. Como vocês podem ver, sistema calculado. Eu possuo aqui todos os meus valores de vazão a jusante em marcha, montante e vazão fictícia. Como vocês podem ver, aquelas vazões que não foram calculadas, agora puderam ser. Certinho? Então vamos lá. Calculou também aqui os meus diâmetros em cor vermelha, 350 para o reservatório que abastece toda a minha rede ramificada, a perda de carga para o trecho, a pressão a montante e a pressão a jusante. Dou um OK. Eu tenho aqui uma representação do meu reservatório no esquema altimétrico, sendo que 200 metros seria a minha cota do terreno, que eu coloquei aqui, descrevi na minha planilha. 210 seria a minha altura mínima para conseguir, no menor ponto de pressão da minha rede, uma pressão mínima de 10 MCA. Abaixo disso eu teria um valor menor que o normativo, ou menor com o valor que você colocou aqui, maior ou igual a 10. Sendo que, para satisfazer também o quesito de pressão máxima estática de 50 MCA, eu tenho uma cota máxima para o meu nível de água de 220 metros. Bom, aqui também você pode ver a descrição das legendas. Lembrando que, eu esqueci algum valor, ou eu coloquei algum valor aqui de maneira errada, então, se você colocar calcular aqui, como ele já calculou, ele não vai permitir. Você tem que primeiro apagar todo o cálculo que a planilha efetuou. Como vocês podem ver, sobraram apenas as informações que eu inseri manualmente. Aqui todos os pontos externos, né? Os mais externos, com as suas respectivas vazões, vazões nulas e vazões específicas, sendo que todo o cálculo ele apagou. Vamos supor que aqui era para ser um valor 200, certo? Em vez de 350. Daria um enter e calcularia novamente. Como o valor aqui seria 350, eu apenas calculo. Como vocês podem ver, a representação novamente altimétrica. Todas as minhas pressões, elas estão maiores ou iguais à pressão dinâmica mínima de 10 MCA. E vamos lá. Bom, também temos a opção aqui de gerar todo o PDF do cálculo que eu fiz de maneira também automatizada. Venho aqui em gerar PDF. Automaticamente ele vai abrir o gerenciador de arquivo do Windows, onde você vai ter a opção de colocar aqui, mudar o nome se quiser, salvo. Automaticamente ele abriu o documento com o teu programa padrão de arquivo PDF. No meu caso aqui seria o Google Chrome. Como vocês podem ver, automaticamente ele me gera uma planilha de cálculo, no qual tenho as informações gerais do meu projeto, a representação aqui básica, como seriam as cotas mínimas e máximas do meu reservatório, e lógico aqui toda a minha tabela com as pressões, a montante e a jusante, bem como a velocidade de cada trecho. Posso utilizar aqui, anexar o meu projeto,
PDF criado com sucesso. Se eu por acaso quiser mudar aqui para, eu quero que dinâmica mínima de pressão seja 12 MCA, venho, apago tudo primeiramente. Calculo novamente e, como podem ver, de maneira prática e fácil, ele recalcula o meu projeto. Agora mudou a cota. Como eu preciso aqui de uma pressão ainda maior, eu tenho que elevar o meu reservatório a 12 metros do meu terreno. Certinho? Então seria mais ou menos isso. Isso que a planilha calcula, rede ramificada. Lembrando aqui dos passos iniciais, correto? Eu descrevo o meu trecho de montante para jusante. Lembrando que eu preciso enumerar os meus trechos e o R vai ser para identificar o reservatório na minha planilha. Certinho? Também só quantifico a jusante na minha planilha somente para os trechos externos. Se não possui uma vazão específica para chegar, eu simplesmente coloco 0. E em trechos intermediários, como por exemplo os 2, que eu seria necessário calcular todos esses trechos para saber qual seria aqui a vazão, né? Eu simplesmente coloco nada que a planilha automaticamente vai calcular. Tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, tá bom? É muito importante pra gente. Também, vá no meu canal, veja também, eu tenho outros vídeos aí na área de saneamento, hidráulica, certinho? Pavimentação, dá uma olhadinha, qualquer coisa aí, entre em contato, que vai ser um prazer estar conversando aí com vocês, tá bom? Então, galera, muito obrigado, Deus abençoe e até mais.